Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre listas. Então hoje nós vamos aprender a trabalhar com coleções de elementos no C# que não são arranjos, ok? Arranjos eles têm um funcionamento super simples, mas muito genérico. E às vezes a gente precisa de um tipo de coleção um pouquinho mais especializada que nos dê algumas funcionalidades diferentes e que nos permita fazer alguns trabalhos que os arranjos não nos permitem. Acho que o mais importante que um arranjo não nos permite é não saber inicialmente a quantidade de itens. Acho que o grande problema do arranjo é este, né? Quando a gente fala de coleções, a gente não precisa previamente dizer quantos itens essa coleção tem. Ela cresce conforme a nossa necessidade e até o limite de memória do seu sistema. Então, existem coleções mais genéricas, existem coleções mais especializadas. A gente vai começar por um tipo de coleção chamada lista. A lista é um tipo de coleção bastante genérico, ok? No sentido de que eu posso armazenar coleções de itens de qualquer tipo, tá? Pode ser um tipo primitivo, como um int, pode ser um tipo por referência, como é o string, pode ser um objeto, qualquer coisa que a gente quiser. A lista é um repositório onde eu vou guardar esses itens e vou poder manipulá-los. Colocar novos itens à vontade, retirar, pegar elementos dessa lista de posições específicas e assim por diante. Então vamos ver como é que isso funciona. Para declarar uma lista, eu declaro sempre indicando qual é o tipo da informação que eu vou guardar dentro dessa lista. Tá? Então, digamos que eu quero uma lista de números. Okay? Então, eu vou usar o tipo list, okay? Que é um tipo que não está definido aqui na classe system. No namespace system. Então você tem que ativar ele usando o namespace system.collections.generic, ok? Fazendo referência a este namespace, você tem acesso ao tipo list. Percebam que agora ele já identificou. O tipo list, ele precisa saber o tipo de objeto que ele vai armazenar. Tá? Então, digamos que a gente queira uma lista de inteiros. Então, eu vou colocar aqui entre colchetes angulares, né, sinal de maior ou menor, o tipo como se eu estivesse declarando uma variável. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero uma lista de inteiros. E vou dar um nome para a variável que vai conter essa lista. Então, eu vou chamar, por exemplo, de números. E eu posso fazer somente a declaração e depois inicializar. New list de int. E eu tenho agora, na variável números, uma lista de inteiros. Ok? Como é que eu manipulo essa lista? Essa lista inicialmente ela está vazia. Tá? Eu tenho outras maneiras, tá, de declarar. Eu vou só mostrar aqui para já facilitar. Eu poderia fazer uma lista também, vou chamar de N2 aqui, mas eu vou apagar logo em seguida. Já colocar o new diretamente aqui, tudo na mesma linha, né? Aqui eu fiz declaração e inicialização em linhas diferentes. Aqui eu fiz declaração e inicialização na mesma linha, ok? Como qualquer objeto que a gente já viu em outras situações. Então vamos lá. Para adicionar itens nessa lista, o que eu vou fazer? Eu vou chamar neste objeto números, que é uma lista, alguns dos métodos que existem aqui. Existem diversos métodos, mas eu vou pegar agora o método add. Add vai adicionar um item na lista.
Então, eu tenho que passar para o método add exatamente um item do tipo que eu declarei a minha lista, que é o inteiro. Então, por exemplo, eu posso adicionar o item 42. Okay? E agora a minha lista que estava vazia contém um item. O interessante é que eu posso fazer isso quantas vezes for necessário. Então, vou adicionar o próximo item. Vou adicionar o item menos 35. E vou adicionar um novo item 0. Okay? Todos esses itens são passíveis de serem adicionados sem nenhum problema. Tá? Percebam que não há nenhum problema de eu adicionar um item repetido. Okay? Essa lista não faz nenhum controle em relação a isso. Maravilha? Então vamos lá. Próximo passo. Eu preciso recuperar de alguma maneira a quantidade de itens dentro da minha lista. Eu faço isso pegando aqui a opção Count. Então, se eu pegar Count, ele vai me dizer o número de elementos contidos nessa lista. Então, ele é um método. Ok? Não, não é um método. Okay? Então, vamos exibir console writeLine. Vamos colocar mais bonitinho aqui. Quantidade igual números.count. Então, agora, se eu executar esse programa, eu tenho que ter uma saída me dizendo que essa lista tem 4 itens. Vamos ver se isso funciona. Ok? Maravilha. Então, vamos só fazer mais uma adição. Então, eu vou adicionar o número menos 295. E vamos novamente exibir a quantidade. E vocês vão ver que a variável count, né, o membro count, ele vai mudando conforme os elementos forem adicionados. Tá? Eu consigo recuperar os elementos dessa lista de várias maneiras. Uma das maneiras é pela posição. Então, se eu vier aqui e mandar exibir, por exemplo, elemento da posição 3, por exemplo, eu vou usar o método Ok, ele não tem aqui na classe list uma opção para te dar exatamente o elemento dessa posição. Mas eu posso procurar em alguma classe adicional de outro namespace que adiciona funcionalidades para a lista. Então existe um namespace chamado system.link, este elemento aqui, ó, link, que nos dá elementos adicionais para a nossa lista. Então lá no system.link, ao adicionar ele, vocês vão ver que vão aparecer muitos outros elementos, tá? Muitas outras funções. E lá no system.link existe um método chamado elementAt. Okay? Então, este cara me deixa pegar um elemento numa posição específica. Então, vamos pegar lá a posição 3 e vamos ver o que acontece. Então, lembrando que o primeiro item é a posição 0, o segundo item é a posição 1, o
terceiro item a posição 2, quarto item posição 3. Então a gente espera que ele retorne para a gente esse 0 aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ok? Então funcionou. Só para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Se a gente tivesse colocado a posição 1, isso aqui nos traria o segundo item, que é o menos 35, ok? Uma coisa importante é que se a gente tivesse colocado aqui um número maior do que aquele que existe, né? Então não temos 11 itens para ele poder pegar o de posição 10. O programa vai quebrar, ok? Isso aqui vai dar erro porque ele não tem como... Ó, argument out of range exception. O índice está fora do limite, ok? Então, realmente, ele só pode usar, no máximo, o count menos 1, ok? Quantidade de elementos menos 1. Então, você consegue controlar isso usando o count. Você também pode utilizar uma função para encontrar um elemento pelo conteúdo, tá? Como que você faz isso? Você pode usar lá em números a opção index of. Index of vai te dar, você vai passar um item para ele e ele vai te retornar um inteiro, que é essa posição onde ele está, tá? Então, por exemplo, se eu passar aqui o número menos 295, ele vai ter que encontrar para mim a posição desse menos 295 que está lá. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos exibir aqui com WriteLine. Posição de menos 295. Ok, tem uma sobra aqui. E vamos buscar também um número que a gente não tem. Um número qualquer que a gente não tem na lista e vamos ver o que vai acontecer quando eu procurar um número que não tem. Então, eu coloquei um número que tem e um número que não tem. Então, ó, a posição de menos 295 é 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Ok, dentro do esperado. E a posição desse número que não existe na lista, ele retorna menos 1. Então a gente consegue fazer uma busca de elementos usando menos 1 como não encontrado nessa função indexOf. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é remover itens. Tá? Então, se eu vier aqui e fizer números.remove at, eu passo a posição que eu quero remover. Então, digamos que eu queira remover esse menos 295. Eu já sei que ele está na posição 4, então eu posso mandar remover a posição 4. E agora, eu posso... Ele é o último, né? Então, vamos fazer diferente. Vamos pegar aqui o 0, da posição 3. Ok? Vamos remover a posição 3, que seria 0. Aliás, vamos fazer melhor. Vamos exibir a posição 3, vamos remover e vamos exibir novamente a posição 3. Então aqui ele tem que mostrar o 0, aí ele vai remover o item 0 e aí ele tem que mostrar um diferente na próxima leitura da mesma posição. Ok? Então era o 0, a posição 3, ele removeu. E agora passou a ser o menos 295. Beleza, maravilha, é isso mesmo que a gente esperava. Se eu for remover pelo conteúdo,
que eu posso fazer? Eu posso fazer o método remove. O método remove, eu passo um item que existe na lista e ele remove a primeira ocorrência que ele encontrar desse item. Então, se eu mandar aqui remover, por exemplo, 42, esse 42 vai deixar de existir na lista, tá? O primeiro deles. Eu já vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para mostrar a lista inteira, que vai ficar mais fácil para a gente, tá? Visualizar como é que funciona o remove com valor. Então, se eu quero exibir a lista inteira, vai ficar mais fácil para a gente ver, né? Deixa eu primeiro dar um console write line aqui, vazio, para ele pular uma linha. Aí eu quero mostrar uma lista com todos os elementos. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso usando a iteração for each. Eu já ensinei for each para vocês no vídeo de arranjos, ok? Se você não assistiu, assista. Então eu vou iterar por uma lista que ela contém números, certo? Então cada item da minha lista será um int. Eu vou chamar cada item da minha lista de números de número, no singular. E vou usar o in para dizer qual lista ele vai iterar. E aí eu estou dizendo o seguinte: para cada número do tipo inteiro na lista números que contém inteiros. Okay? E aí eu posso, para cada elemento dessa linha, eu vou dar um write, porque eu quero todos na mesma linha, não quero quebrar. Vou dar um espacinho antes, não, pode ser depois. E vou colocar aqui número e vou colocar só um espacinho suficiente. Então a ideia é que ele coloque um número um depois do outro. Então, como ele vai percorrer essa lista para todos os itens, a cada item que encontrar ele vai exibir um número e um espaço. Então vamos ver como é que essa lista ficou após essa operação toda. Olha lá, ao final ela ficou menos 35, 42 e menos 295. Percebam que esse 42 aqui está depois do menos 35. Então, este 42 não foi removido. O que foi a primeira ocorrência, que é esta primeira aqui, certo? Ok? Ficou claro? Maravilha. Se você quiser, você pode também remover todos os itens da lista, números, ponto, clear. Isso vai remover todos os itens. Se você aqui mandar exibir, aqui, itens após limpeza, aí você pode usar aqui números, faltou interpolação aqui, números.count, e você vai ver que esse número tem que ser 0, ok? Não gostei desse write line aqui. Eu vou fazer assim. Não gostei dessa linha em branco aqui. Olha só, após fazer a limpeza eu tenho 0 itens, tá? Vou quebrar uma linha aqui, como o anterior não quebrou, só para ficar bonitinho. Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui, para não ficar fazendo esse monte de adds aqui, a gente pode usar uma sintaxe simplificada para adicionar itens já ao criar a minha lista, tá? Então eu posso fazer uma lista de inteiros, chamada N2, por exemplo, que é uma nova
lista de inteiros. E aí o que eu faço? Eu já abro chaves. E dentro dessas chaves eu já coloco a minha lista de números que eu quero. Então, por exemplo, eu quero 1, 34, 95, 280, 100, menos 167. Ok? Então você já pode usar essa sintaxe resumida para adicionar itens na sua lista assim que você adiciona, ok? Assim que você instancia. Então essa é a sintaxe que já facilita fazer isso aí. Você pode usar listas não só com números, tá? Como eu disse, o tipo que você colocar aqui entre os colchetes angulares é o tipo que essa lista vai respeitar. Então, por exemplo, se eu fizer uma lista de strings, eu vou falar lá, é uma nova lista de strings. E o que eu posso fazer? Posso criar uma lista já nessa sintaxe, contendo, por exemplo, nomes. João, Maria, José. Um ponto de vírgula no final. Essa é uma maneira de fazer. Esta sintaxe aqui é a mesma daquela. Esqueci de colocar o nome, né? Vou chamar de nomes. Ok? Então essa lista aqui usou a mesma sintaxe dessa aqui para ser inicializada. É óbvio que eu poderia usar um vazio, né? E aí adicionando, usando o add, sem nenhum problema. Aliás, eu posso adicionar com add nessa lista da mesma maneira, tá? Posteriormente, sem nenhum problema, essa lista não tem problema de variar de tamanho, tá? Só para mostrar para vocês, vou fazer uma segunda lista. Que eu vou chamar de... Aliás, eu vou chamar essa lista de nomes masculinos e vou criar uma lista chamada nomes femininos. Uma nova lista de string, aqui eu vou fazer diferente, usando a outra sintaxe. Não tem nenhum problema. Nomes femininos.add. E eu vou colocar Joana. Vou colocar... Opa, então aqui é Mário, né? Maria. E aqui eu vou colocar Josefa. Ok? Então eu tenho uma lista chamada nomes masculinos e tenho uma lista chamada nomes femininos. Digamos que eu queira uma nova lista, também de strings, que tenha nomes em geral. Ela vai ter uma lista de strings, essa vai começar vazia. Okay? Então, digamos que eu queira que nessa lista nome contenha os conteúdos das duas, da masculino e da feminino. O que eu vou fazer? Eu consigo vir aqui na minha lista nomes e mandar adicionar uma lista inteira usando o método addRange. Então o addRange vai me permitir adicionar uma lista, desde que do mesmo tipo, em outra lista. Então eu posso mandar adicionar nomes femininos e depois adicionar nomes masculinos nessa lista. E agora eu passo a ter uma lista chamada nomes, que contém as duas listas completas. Então vamos exibir todos os nomes para a gente ver. Vamos fazer um for each aqui. Para cada string nome em nomes, console writeLine nome igual a nome. Este nome aqui é o elemento, cada um dos elementos da lista, um por um.
Então vamos ver se agora a gente exibiu todos de uma vez. Ok? Joana Maria Josefa, João Mário e José. Ok? Maravilha. Eu também posso criar listas que não são de tipos mais primitivos, como string e o inteiro. Eu posso criar listas de objetos. Então, para exemplificar isso, eu vou criar uma classe aqui, que eu vou chamar de pessoa. Vou usar o mesmo namespace que a gente está usando aqui. E vou criar uma classe aqui chamada pessoa, que ela vai ter uma string chamada nome e uma outra string chamada sobrenome. Ok? E eu vou... Não vou fazer com nome e sobrenome, não. Vou fazer com um inteiro chamado idade. Ok? Então, a pessoa aqui ela tem nome e idade. Ok? E mais nada, é um objeto simples, uma classe simples que contém o mínimo possível só para eu conseguir trabalhar com conjuntos de dados. E aí, eu vou criar uma lista de pessoa. Ok? Que eu vou chamar de, por exemplo, que nome eu vou dar? Pode ser amigos. É uma nova lista de pessoas, ok? Então, eu posso fazer isso aqui e posso... Vamos aprender primeiro a usar a sintaxe resumida, tá? Então, como é que eu faço a sintaxe resumida aqui? Eu tenho que ter vários itens para adicionar nessa lista, onde cada item é uma pessoa, tá? Então, a primeira pessoa eu vou declarar usando um new pessoa, ok? E vou usar a sintaxe resumida para definir essa pessoa também, ok? Então, vou vir aqui, vou apertar Ctrl+ de espaço, e eu vou ter aqui o nome dela, igual, vamos colocar aqui, por exemplo, Nery, e a idade vai ser igual, vamos colocar um valor fictício aqui, por exemplo, 25. O próximo item da minha lista é outra pessoa, vamos dizer que aqui tem Hermógenes, vou colocar uma idade fictícia, por exemplo, de 17, e uma terceira, tá bom, só duas tá bom. Tá? Percebam que eu posso deixar esse ponto e vírgula no final aqui, não tem problema, alguns dizem que é boa prática, outros que não, eu gosto de deixar no final, mas não costumo colocar quando é exemplo, assim, tá? E, obviamente, essa lista pode ser, mais alguém pode ser adicionado aqui. Normalmente, vou até mostrar para vocês como é que ficaria aqui. Pessoa P3, poderia dar qualquer nome aqui. New pessoa. Fazer uma sintaxe mais longa aqui, p3.nome é igual, vamos colocar aqui, por exemplo, Ronaldo, p3.idade é igual, vamos colocar aqui, por exemplo, 30. Agora, p3 é uma instância de pessoa, né? Então, agora eu posso fazer, por exemplo, amigos.add e colocar lá o meu P3, tá? É a mesma coisa, só que ali eu inicializei direto, aqui eu criei
individualmente a pessoa e depois adicionei na lista, tá? Só para vocês verem maneiras diferentes de fazer cada um delas. Ok? Então vamos fazer um for each aqui para mostrar essa lista. Então, cada item é uma pessoa, que eu vou chamar de P em amigos. E aí eu vou exibir para cada amigo vou exibir p.nome e vou exibir entre parênteses a idade p.idade, ok? Vamos ver se essa lista mostra pra gente todos os nossos amigos. Maravilha, né? Então agora eu tenho uma lista, né? Cada elemento da lista tem nome e idade. Okay? É só criar uma classezinha, né? Crio uma classe para conter esses elementos e crio uma lista com o conteúdo desta classe, ok? Bem bacana de fazer. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui, usando também os elementos do link, é fazer algumas agregações, né? Então eu posso fazer alguns processamentos em cima da lista como um todo, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar, vamos fazer um console write line. Digamos que eu quero encontrar o menor valor. O menor valor eu vou pegar dessa lista aqui, ó, essa lista números, ok? Dela que nós estamos falando. Então eu vou chamar de menor número, ok? Então o nosso menor número vai ser naquela lista números o valor do resultado do método min. Eu posso ter também o maior valor, em vez de min vai ser max. Eu posso ter a média, que vocês aprenderam a calcular manualmente, mas aqui você pode ter uma função que calcula isso para você. E vamos ter também aqui a soma, que é a média dos números, e aqui a soma dos números com o método sum, ok? Então aqui vocês vão ver que eles têm várias funções utilitárias que processam a lista inteira, né? Então, min, ele vai receber uma lista de inteiros e vai te retornar um único inteiro, que é o menor valor da lista. Ah, claro, isso aqui não vai dar certo porque eu dei um clear nessa lista, certo? O números teve um clear. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa lista N2, então. Isso é melhor. Limpou a lista, né? Eu não posso calcular mínimo, máximo, médio e soma de uma lista vazia. Vamos lá. Menor número 167, maior 280, média 48,6 e a soma 243. Então, se você olhar lá, ó, o menor menos 167, o maior 280, e aí vocês confiram a conta aí na calculadora da média e da soma, ou no papel, né? Ok? Outra coisa que você pode fazer com essas listas, né, que também está no pacote link, é a possibilidade de fazer ordenações e filtros, tá?
Isso vai funcionar de uma maneira muito parecida com a linguagem SQL, para quem já teve a oportunidade de estudar. Geralmente você vai ter isso numa disciplina de banco de dados, ok? Então, a sintaxe é muito parecida com a sintaxe do comando select, por exemplo, do SQL, ok? Então, vamos lá. Digamos que eu queira, dessa minha lista nomes, eu tenho uma lista chamada nomes, né? Da minha lista chamada nomes, todos os nomes que começam com J, por exemplo, tá? Então eu vou criar uma lista de string que eu vou chamar de nomes com J, ok? Essa lista vai ser, na verdade, eu não vou começar ela vazia, né? Eu não vou inicializar um objeto, porque eu vou chamar uma função em cima da nomes que me retorna uma lista, tá? Então isso aqui vai ser igual a um processamento de alguma coisa. Que vai ser, eu vou pegar aquela lista nomes e vou processar. Então eu tenho aqui, por exemplo, um método chamado word. Então word, ele me retorna aqui, ó, um word string vai me retornar um enumerável string. Enumerável é um tipo que funciona parecido com a lista, mas ele tem algumas características a mais, tá? A gente vai, no final, ter que converter isso aqui de volta para a lista para poder salvar nessa variável. Então nós vamos fazer alguma coisa e no final nós vamos ter que usar toList para poder retornar esse cara como lista para gravar lá, tá? Então, o que eu uso aqui no Word? No Word eu tenho que colocar uma expressão que vai receber cada um dos nomes e a cada nome que ele receber, ele vai me dizer se ele entra na lista ou se ele não entra na lista através de um valor booleano que tem que ser verdadeiro para entrar ou falso para não entrar. A gente faz isso utilizando o que a gente chama em C# de expressões lambda, ok? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou dizer o nome identificador dentro dessa expressão para cada um dos elementos. Geralmente a gente não usa um nome muito curto. Geralmente a primeira letra da variável que está contida lá. Então eu vou dizer que cada item dessa lista vai me chamar n, mais ou menos como a gente faz aqui no for each, tá? É como se a gente estivesse falando isso aqui, ó. Só que isso aqui está implícito e isso aqui está implícito. Então, n. Depois eu vou usar essa notação de seta, ok? Essa seta vai me indicar que agora, depois dela, eu posso dizer qual é o retorno que ele vai dar para cada um dos elementos de n, então de nomes. Cada um dos elementos de nome vai se chamar n e o que eu quero processar de n que seja verdadeiro para que ele fique na lista. Então, para que ele fique na lista, n tem que começar com j. Ok? Então, eu usei um j maiúsculo aqui, é bom a gente fazer um toUpper, né? n.toUpper começar com j. Então, vamos melhorar isso aqui que está muito feinho para a gente. Tá? Agora ficou melhor. Então, a minha lista nomes com j vai ser, dada a lista nomes, eu quero somente aqueles elementos cujo elemento transformado em maiúsculo comece com j. ToUpper e starts with a gente viu na aula de strings, ok? Então, se vocês não lembram o que essas funções fazem, olhem lá as aulas de strings, ok? E depois que ele conseguiu recuperar todos os itens, a gente transforma novamente numa lista para poder gravar aqui. E aí, se a gente vier aqui e fizer um console writeLine, aliás, não, né? A gente tem que iterar a lista porque pode ser mais de um.
E aí eu vou ter, para cada string n em nomes com J, eu vou colocar nome. Lembrando que você pode colocar o que você quiser. Console write line. E aí acho que eu vou só nome com J igual a nome. Ok? Então vamos ver se ele vai mostrar para a gente somente os nomes com J. Ok, ó. Então a minha lista completa tinha ainda Maria e Mário, e a nossa lista aqui de nomes com J tem somente os nomes que passam por essa condição, ok? Outra coisa que eu posso fazer aqui, além do where, é também fazer uma ordenação. Então, antes de transformar em lista, eu posso usar o método orderBy e dizer qual é o critério de ordenação. Então, dado um item qualquer, qual é o critério que eu vou usar para ordenar? Na verdade, eu vou usar o próprio item, ok? Então, é somente isto aqui que eu preciso fazer. Então, dado um determinado item, ordena por ele mesmo, ok? No caso de eu estar usando uma string, ou de eu estar usando um número, geralmente isso aqui vai ser suficiente, tá? Mas você poderia fazer qualquer tipo de transformação aqui antes de eu ordenar. Então, vamos ver se agora esses itens vêm ordenados. Aqui, ó, agora veio, né? Joana, João, AA, né? Depois SS, perfeitamente, ok? A gente só precisa ver como isso vai funcionar no caso de objetos, né? Então, vamos pegar aqui uma lista de pessoa, ok? Amigos velhos. Então, a lista amigos velhos, ela vai ser parte da lista amigos. Opa. Só que eu quero só os amigos cuja idade seja maior ou igual que 18. Quero ordenar em ordem decrescente, ao invés de usar orderBy, eu uso orderBy descending. E aí, para cada amigo, eu quero ordenar por amigo.idade. Ok? E, ao final, eu vou converter isso aqui de volta para lista, para poder gravar nessa lista amigos velhos. Então, percebo aqui, ó, dado um amigo, eu vou avaliar amigo.idade. Ok? E na hora de ordenar também, dado um amigo, eu vou ordenar por idade, poderia ordenar por nome, não precisaria ser a mesma aqui, tá? Poderia ordenar aqui por nome, sem problemas, e por ordem alfabética. Mas vamos fazer ambos aqui por idade. Tá? Então, o que vocês precisavam ver aqui é que quando eu estiver numa lista, né, de um objeto, esse objeto tem vários valores, na hora de montar a expressão lambda aqui, que vai me retornar o booleano para ver se ele entrou ou não na lista, e a expressão lambda, que vai me retornar o valor que vai permitir que ele ordene, elas precisam ser dadas pelos membros, né, dentro daquele objeto. Então, vamos ver se funciona. Vamos fazer aqui um for each. Então, para cada pessoa, amigo velho em amigos velhos, console write line, amigo velho igual a
aqui está em. Escrevi o que eu falei, não o que eu pensei. Então, amigo velho, ponto, nome. E aí, aqui eu vou exibir também amigo velho, ponto, idade. Ok? Então, vamos ver se ele vai mostrar somente os velhos e ordenados por idade. Então, ó, eu tinha adicionado primeiro Nery, depois Hermógenes, depois Ronaldo. Hermógenes não entra na lista porque ele não tem porque ele tem menos que 18. Entra o Nery e entra o Ronaldo. Só que eu mandei ordenar os mais velhos primeiro. Então veio primeiro o Ronaldo e depois Nery, exatamente a sequência que aconteceu ali. Ok? Então, essa é alguns exemplos de como você pode trabalhar com listas, tá? Listas são um tipo de coleção bem genérico que serve para você basicamente resolver qualquer tipo de problema com listas, tá? Porém, existem alguns tipos específicos de problemas que podem ser resolvidos mais facilmente com listas mais especializadas. Eu vou ensinar para vocês agora 2 tipos de coleções bem especializadas que servem para tipos de problemas muito específicos, ok? Então, um tipo de coleção especializada é o tipo de coleção chamada fila. Tá? Então, uma fila, o que ela é? Ela é uma lista de elementos com a seguinte característica: o primeiro elemento que entra tem que ser o primeiro elemento a sair. Tá? E o último elemento que entra é o último elemento a sair. Então, vocês conhecem isso da vida real, certo? Então, qualquer fila de banco, fila de ônibus, fila de espera de um vestibulinho, tudo isso é fila, ok? O comportamento de uma fila é muito fácil, você não pode furar a fila. Você entra no final e a primeira pessoa a ser atendida é a que está na frente, tá? A que entrou há mais tempo. Então vocês veem esse comportamento, por exemplo, numa fila de impressão. Você manda imprimir vários documentos, qual que a impressora tem que pegar? Primeiro da fila, o que está esperando há mais tempo. E a gente vai ter esse tipo de comportamento em diversas situações, em diversos tipos de problemas. Tá? Por ser uma estrutura de dados tão importante, o C# já nos traz uma coleção pronta para lidar com esse tipo, aqui também em System Collection Generic. Okay? Então, o tipo de dados que a gente vai usar não é list, é o tipo queue. Queue é fila em inglês, ok? E ela também vai precisar saber qual é o seu tipo, tá? Então aqui eu não vou fazer inteiro, string, objeto, eu vou escolher um tipo e vai ser ele mesmo, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, string, ok? E eu vou chamar de fila do pão. Ok? Como é que eu inicializo ela? Igual eu inicializaria uma lista, só que agora o tipo é queue e não lista. Ok? Posso usar também aquela sintaxe resumida, sem nenhum problema, mas vamos fazer manualmente aqui, fila do pão, ponto. Aí, para adicionar alguém na fila, até eu me confundi, você não usa o método add, ok? Que o método add, ele é específico para a lista. Na fila, a gente tem 2 operações: colocar na fila e retirar da fila. Tá? Então, colocar na fila, a gente, entrar na fila, né, vai usar o método enqueue. Tá? Então, o método enqueue coloca alguma coisa na fila. Uma pessoa chegou na fila, ela entra através do método enqueue. Então, eu vou adicionar na fila a Anastácia. Ok? Depois, eu vou adicionar na fila o Deodato. Depois, eu vou adicionar na fila a Madalena. Ok? Algumas coisas que eu posso fazer com a fila. Primeira coisa que eu posso fazer com a fila
é saber o tamanho dela. Tamanho da fila do pão. Então, fila pão usando aqui também o count. Ok? Então, eu posso usar count para saber o tamanho da fila do pão. Então, vamos ver se funcionou. Olha só, fila do pão tem 3 elementos. Bacana, né? A gente sabe que é Anastácio, Deodato e a Madalena. Veja bem que eu posso vir aqui e dizer que a Anastácia, por exemplo, ela foi atendida. Ela tem que sair da lista para eu poder trabalhar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através do método dequeue. Este método ele vai retornar para mim o tipo da minha lista. Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, de string próximo é igual a filapão.dequeue. Tá? Aí eu poderia dizer assim, console writeLine atendendo e colocar aqui o meu próximo, ok? E vou também colocar aqui para vocês verem o que acontece com a fila assim que eu faço um dequeue. Então olha o que aconteceu. Quando eu faço um dequeue, ele traz como retorno para mim o elemento atual. Quando eu exibi esse elemento, ele disse aqui, ó. Só que, imediatamente, a minha contagem já foi para 2. Por quê? A minha fila, quando eu faço o dequeue, ele remove o elemento da fila. E geralmente é isso que a gente quer fazer, né? Quando tem uma fila de qualquer coisa similar à vida real, quando você trata esse elemento da fila, você quer que ele saia da fila. Senão ele vai ficar lá indefinidamente. E que o primeiro seja o próximo, né? Então você vai rodando essa fila dessa maneira. Então a função dequeue faz exatamente isso, tá? E isso é bem bacana da fila e vai funcionar perfeitamente para vocês conseguirem visualizar qualquer tipo de problema desse formato, né? Outro tipo de coleção especializada que a gente tem é o primo próximo da fila, que é a pilha. A pilha, ela tem um comportamento parecido com a fila. A fila, eu tenho um comportamento onde o primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Então sempre vai sair quem está há mais tempo. A pilha, ela tem um comportamento contrário. Sempre vai sair o último a entrar, o que entrou mais recentemente. Então quem está há bastante tempo fica lá no fundo e só vai sair quando estiver esvaziando. E quem chegou mais recentemente, esse é o primeiro que vai embora, ok? Vocês podem imaginar isso mais ou menos como carregando um caminhão. Pensa, você tem um caminhão baú, você vai jogando, um caminhão de mudança, por exemplo, você vai colocando os móveis lá dentro. Coloca. Em que ordem você vai tirar? O primeiro que você vai tirar foi o último que você colocou, ok? Então esse é o comportamento de uma pilha. Outra situação, um baralho de cartas. Você foi empilhando cartas. Você vai ter uma pilha de baralho. Inclusive o nome é pilha. Quando você for comprar uma carta, você vai tirar a primeira de cima. Ok? Então, é essa a ideia da pilha. Tá? Então, vamos ver como é que eu trabalho com uma pilha aqui em C#. Pilha, em inglês, é stack. Ok? Então, eu vou dizer o que eu vou empilhar. Então, por exemplo, digamos também que eu vou empilhar strings. Okay? Poderia ser, novamente, como qualquer uma das outras listas, o tipo que você quiser. E eu vou chamar isso aqui
por exemplo, de caminhão mudança. New. E vamos lá. No caminhão mudança, eu quero colocar um elemento numa pilha. Eu sempre coloco um elemento em cima do outro, certo? E quando eu tiro o de cima. Então, para colocar um elemento numa pilha, eu uso a operação push. Ok? Ó, o objeto é colocado na coleção. Tá? Então, o que eu vou colocar primeiro no meu caminhão de mudança? Eu vou colocar, por exemplo, o roupeiro, lá no fundo. Depois, no meu caminhão mudança, eu vou colocar o sofá. E depois, no meu caminhão mudança, eu vou colocar, por exemplo, Na minha época, as pessoas enchiam de vaso de planta. Vou colocar plantas na mudança. Fiz várias mudanças que meus pais carregaram as plantas para todo lado. E você pode usar, novamente, o count, para saber o tamanho da pilha, né? Então, tamanho do caminhão de mudança sempre esqueço de colocar aqui a interpolação. Caminhão mudança ponto count. Então, novamente, o método count para saber o tamanho. E vamos ver se o tamanho condiz com os 3 elementos que a gente colocou. Maravilha. E agora eu vou fazer a operação de retirar esses elementos. Então, eu vou fazer direto no console write line, tá? Vou fazer aqui retirado e eu já vou fazer direto aqui, ó. Opa. Caminhão mudança, ponto, e a operação que vai me trazer o elemento do topo da pilha é a operação pop. Ok? Pop vai remover e retornar o objeto. Então ele vai retirar da lista e vai retornar para mim plantas, depois sofá e depois roupeiro. Ok? Então vamos fazer 2 vezes, só para a gente ver que vem primeiro planta e depois vem sofá. Mesmo comando, tá, gente? Tem que vir primeiro plantas, depois tem que vir sofá. Ok? Maravilha. E é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. A gente tem muitas aplicações. A maioria dos programas que vocês vão fazer vão precisar, de alguma maneira, ou de um arranjo, ou de uma coleção, seja ela uma lista, uma fila, uma pilha, ou alguma outro tipo de coleção especializada. Tá? Talvez o mais especializado tipo de coleção, mais comum dele, seja o banco de dados, que é um conteúdo que vai além do escopo dessa iteração de programação básica, mas é algo que vocês devem buscar de alguma maneira aprender também, porque ele vai permitir o armazenamento persistente. Né? Tudo que a gente está falando aqui, terminou o programa, terminou o armazenamento, e você espera que ele seja persistente. Mas aqui já vai permitir que você resolva muitos tipos de problemas, e eu espero que vocês façam muitos exercícios e muitos exemplos para poder aprender com isso aí. Então, muito obrigado e até a nossa próxima.